Tava pensando aqui, né, como o nosso cinema tá numa fase esplendorosa, maravilhosa. Eu acabei de ver Homem com H, a cinebiografia de Ney Matogrosso, que é digna de aplausos. É um filme majestoso, provocativo, inquietante, deslumbrante em toda a sua essência. A história desse personagem, e que bom, né, que essa homenagem vem com ele ainda vivo, né? 83 anos, atuante ainda, um ser humano que eu não conhecia muito da sua história, até porque não é o tipo de música que eu escuto, mas respeito demais, mas demais. Se eu já respeitava agora, então é isso, vamos juntos, se preparem para uma crítica muito emocionada com o coração do nosso país, coração da nossa cultura, da nossa arte, da nossa música, que nunca vai morrer. A cultura nunca vai morrer. Então é isso, vamos falar sobre Homem com H agora, aqui, no Papo e Cinema. Produção, roda a vinheta. Maravilhoso. E vamos com tudo. Estamos de volta para falar de Homem com H, essa cinebiografia estupenda da vida de Ney Matogrosso, esse artista icônico, fincado na cultura brasileira. Um filme eu não esperava, tá? Eu falei com vocês, eu não conhecia muito a história desse artista. Respeito demais, tô respeitando ainda mais, porque que personagem, cara. Que história, que história. A direção é do Osmir Filho, e como que ele consegue colocar na tela toda a veracidade, toda a verdade dessa história. Ele não poupa o espectador em muitos aspectos da vida do Ney Matogrosso, controverso, áspero, provocativo demais. E uma coisa legal que ele faz na direção, que difere um pouquinho dessas cinematografias, que é o seguinte: geralmente quando você busca a história de um artista, de uma banda, a trilha sonora, basicamente, por ser muito vasta e tal, na verdade é uma escolha narrativa que a produção escolhe, de você dar sentido ao filme, né? De você prosseguir com o filme, dar andamento com o filme ao longo da sua trilha sonora. A trilha vai contando a história da vida do personagem, da banda, mas aqui não. Aqui a direção, ele usa a trilha para ajudar a história, porque o personagem, ele é tão rico, ele é tão enigmático, ele é tão magnífico, que a gente tem um prazer enorme de descobrir essa história desse personagem, que é uma história deliciosa, da gente conhecer a vida desse cara desde a sua infância, sua adolescência, a maturidade, e vendo ele desabrochar para sua vida artística, mas principalmente, né, vendo desabrochar a sua humanidade, como que o Ney Matogrosso enxerga o mundo, e principalmente também, né, como que ele encarou e como que ele encara o mundo. Isso é impressionante. E mais impressionante ainda é a atuação desse ator chamado Jesuíta Barbosa, que dá vida ao Ney Matogrosso. E a atuação, ela é assustadora. É uma das grandes atuações que eu vi há muito tempo no cinema mundial. Não é exagero. O que o Jesuíta entrega na tela, toda a sua fisicalidade, todos os trejeitos, o olhar penetrante que o Ney tem. E é muito interessante, busquem nas redes sociais as várias entrevistas que os dois estão tendo, né? É emocionante ver os dois conversando, toda a devoção que o Jesuíta tem pelo Ney, todo o agradecimento, todo o amor e carinho que o Ney coloca pro Jesuíta de ter entregado e passado pelo crivo do Ney Matogrosso, que aprovou a atuação enigmática, espetacular, incrível, magistral desse ator. Eu fico às vezes lembrando do filme, às vezes até eu me emocionei algumas vezes vendo o filme, em vários momentos, porque a atuação ela é tão rica. E aí você vê quanto que o ator assim, tem que ser genial para captar a essência, e muitas vezes não é valorizado. Nosso cinema não é valorizado, mas isso, enfim, tô entrando em outro tema. Mas a atuação é espetacular. A atuação é digna de aplausos, é digna de prêmios. Digna de prêmios. Não percam esse filme. Que atuação genial desse ator. E é muito impactante também você conhecer a trajetória desse personagem, né, do Ney, desde a sua infância, com a sua
com a sua dificuldade de lidar com seu pai, né? Vivido pelo Rômulo Braga, um excelente ator, um militar fervoroso, né? Tentando impor a sua masculinidade naquela época. E toda a sua transição, né? O Ney já despontando como uma pessoa bem diferente do que o pai o enxerga. Você vê ali a alma do artista realmente. E muito interessante como que o Ney coloca a vontade dele acima de tudo, né? Ele sempre fez o que ele quer, ele sempre buscou os seus ideais de uma forma complicada, difícil. Na época de ditadura militar, ele se alista na aeronáutica para tentar passar uma imagem para o pai, mas enfim, acaba que ele tem que buscar o seu caminho, ele tem que buscar o amor que ele sente por ele mesmo. Ele tem que se amar primeiro. E é isso que muitas vezes as pessoas querem agradar os outros e esquecem delas, né? E o Ney sempre deixou isso claro na sua história, né? Ele sempre pensou primeiro nele, no que era bom, no que era benéfico, no que tinha valor para ele. E é ótimo ver o personagem desabrochar, né? Andar com suas próprias pernas, num país, numa sociedade difícil, né, comandada pelos militares, da forma com que ele se apresenta para o mundo, né, mas com uma voz que, assim, é incrível. É uma voz que abre portas, uma voz que deixa todo mundo de boca aberta. E dali ele entra para os Secos e Molhados, que é essa banda icônica dos anos 70, em 73, que dura um aninho só, mas que muda muito a face da nossa música, né? Tem 2 álbuns enigmáticos, icônicos. E aí ele vem com a carreira solo, desabrochando, despontando, como o Ney Matogrosso, realmente sem barreiras, não colocando barreiras em nada, provocando a sociedade e escancarando a sua mensagem de uma forma incrível, incrível. A história de vida desse cara, porra, é maravilhosa. E como que o filme coloca isso de uma forma também que você não consegue parar de ver. O filme é perfeito, não tem uma barriga. E é muito genial como a gente consegue ver esse personagem rumo ao estrelato, né? E a sua vida pessoal também, onde o filme não poupa em nenhum momento tudo que ele viveu, né? De uma forma escancarada, né? O filme não poupa em cenas de sexo, então já se preparem, né? Todos os seus amores, todos os seus desamores, né? A gente chega nos anos 80, né? Onde o vírus da AIDS chega pro mundo e devasta muita gente, né? É devastador essa parte, as pessoas que ele perde. Eu não tinha conhecimento da ligação dele com o Cazuza, um dos grandes amores da vida dele, e que o Ney também era um grande produtor de shows, né? Produziu os shows de RPM, produziu os shows do próprio Cazuza. Então o filme faz esse paralelo, né? E embalado com a sua trilha sonora, que é magistral, né? Com vários sucessos emocionantes da nossa música. Então, assim, é um filme completo. Um filme completo que faz uma bela homenagem, cara. Um artista como esse, e vivo ainda, né? Merece. Acho que, sim, todo artista merece um filme como esse, merecia um filme como esse, feito com muito carinho, com muito esmero e principalmente com muito amor e muito respeito. Bom, e pra fechar e já ir pra nota, Homem com H é tudo que o Brasil precisava. É um filme que tem muita coragem, assim, além de visual, musicalidade e respeito, como eu falei, né, pra contar a história de um dos personagens mais icônicos da nossa música, mais icônicos, que é Ney Matogrosso. Então, eu falo novamente, né? E essa homenagem sendo feita com ele vivo, né? Em vida, fica ainda mais gostosa, fica ainda mais respeitosa, fica ainda mais amável. Então, eu vou fechar, cara. Obviamente, não tinha como minha nota não ser 10. Ser 10. É a melhor cinebiografia que eu vi nos últimos tempos. Ou em todos os tempos, não sei, talvez seja. É um filme que é obrigação para todos, né? Que ama cinema, que ama a nossa cultura, que ama a nossa música e que principalmente que ama o nosso país.
que ama o nosso Brasil. É fundamental. E na verdade, Ney Matogrosso, ele é um artista que ele ousou ser livre. É isso. Ele ousou ser livre. Chegamos ao final de mais um vídeo, crítica bem emocionante, espero que vocês tenham gostado. Já que gostaram, se inscrevam no canal, porra. Dá um joinha no vídeo, curte o vídeo, dá um joinha, compartilha para quem vocês quiserem e ativem o raio das notificações, que vocês sabem o quanto que é importante para o canal. Se considerem virar membros caso queiram ajudar o Papo Cinema. Tem uma abinha aí, ó, do lado, tá? Seja membro, clica nela, vê o nosso plano claquetinha, muita coisa bacana que a gente fez exclusivamente para vocês que querem nos ajudar, que querem nos apoiar. Então é isso, se considerem a ser membros e venham para a família do Papo e Cinema. E obviamente, né, deixe nos comentários o que acharam de Homem com H. Eu vou adorar conversar, debater, discutir, responder vocês. Eu respondo a todos sem exceção e vai ser maravilhoso a gente trocar essa ideia sobre esse filme incrível, beleza? Então é isso. Obrigado pela paciência, um abraço a todos, valeu e fui!